Olá, seja bem-vindo à sexta aula do curso Estratégias de Enfrentamento à LGBTQIAP+Fobia. Nesta aula, vamos abordar a busca por direitos da comunidade LGBTQIAP+, que passa por questões como o uso de linguagem inclusiva, visibilidade e presença. No que diz respeito à língua, podemos dizer que ela é a principal porta de acesso à comunicação em nossa sociedade. Ela permite a nossa expressão, a marcação da individualidade. É o que nos faz diferentes. Por outro lado, é também com a fala que encontramos pontos de semelhança entre os que estão ao nosso redor. Aprendemos a negociar, debater, nos situar no mundo. Se pensarmos no contexto da comunidade LGBTQIAP+, a questão linguística começa pelo nome próprio, com o qual muitos não se identificam. O nome de nascimento comumente traz o gênero pelo qual a pessoa não se identifica. Isso causa constrangimento e dificulta a identificação e aceitação dessa pessoa. Por isso, a luta pela adoção do nome social se tornou uma causa comum a vários segmentos LGBTQIAP+. Porém, mudar o nome no Brasil é um processo burocrático que requer bastante paciência. Por outro lado, algumas portarias estaduais e o Decreto Federal 8727 de 2016 permitem e reconhecem a utilização do nome social no âmbito da administração federal. Isso possibilitou, por exemplo, que pessoas LGBTQIAP+, pudessem fazer uso desse direito enquanto estudantes de instituições de ensino superior públicas. O decreto fez também com que outras instituições e organizações sociais também passassem a aceitar o nome social, o que pode ser considerado uma vitória para esse grupo. Ainda no que diz respeito à língua, outra busca é a do pronome de tratamento e da designação de gênero no discurso. Um uso que se tornou comum entre esse grupo é o gênero neutro, convencionado a partir do uso da letra E ao invés da marcação feminina A ou masculina O. Assim, seria possível falar todes ao invés de todas ou todos ao se dirigir à pessoa de forma coletiva. Porém, assim como outras reivindicações do grupo LGBTQIAP+, essa também passa pelo preconceito e não aceitação. Então é comum que esse tipo de mudança linguística não agrade a segmentos tradicionais da sociedade. Para aprofundar nessa questão, vamos observar a língua em um sentido mais amplo e histórico. O professor Matheus nos explica. Então é muito interessante quando a gente pensa sobre o conservadorismo na linguagem. Existem vários movimentos sociais contrários às mudanças na língua. Mas o que é interessante é que não tem como a gente ser contrário à mudança na língua, porque a língua, todos os linguistas estão de acordo com isso, né? Mas claro que nem sempre com a mesma posição teórica, mas a língua é um organismo vivo, ela tem vontade própria, ela vai se modificando com o passar do tempo, sem que a gente possa controlar profundamente o modo como ela avança no tempo. Se não fosse assim, a gente ainda falaria latim, né? Ou a gente ainda falaria um português parecido com o português de Portugal e assim por diante. Né? Então a língua vai mudando naturalmente. Normalmente, aquelas pessoas que lutam contra a mudança na língua são pessoas que são conservadoras em hábitos, costumes, em questões morais e que têm valores conservadores e acreditam que a língua seja também uma dimensão importante para fazer a conservação do seu modo de vida. E isso, historicamente, tem acontecido. O exemplo mais fácil da gente perceber é com o uso do feminino, como eu disse agora há pouco, que foi a primeira grande pauta. Ainda hoje, na França, as profissões são quase todas no masculino. Então, se você quer se dirigir a uma profissão e que seja uma profissão que está sendo ocupada por uma mulher, você vai ter que dizer madame o juiz, por exemplo. Né? Madame le juge.
A gente não tem, a palavra juiz não tem feminino em francês ainda hoje. O mesmo acontece com autora, né? Autor de livros também não tem autora. Autor é para todo mundo. Há movimentos dentro, por exemplo, da França, que fazem uma força, né? E escrevem com essa marcação de feminino, mas alguns gramáticos não aceitam. No português aconteceu um caso muito legal no passado, que todo mundo que estudou um pouquinho de literatura na escola vai lembrar, que era aqueles poemas de cavalaria, aqueles poemas trovadores, em que tinha um poeta que dizia ó minha amada, né? E dizia muito frequentemente ó minha senhor. Então quando a gente olha na história do português, 400, 500 anos atrás, senhor era uma forma sem masculino, sem feminino. Hoje, mesmo a pessoa mais conservadora vai achar isso um absurdo, de repente a gente passar a chamar todas as senhoras de senhor, como era nos primeiros anos do português como língua nacional. Então esses movimentos eles acabam sempre existindo porque há essa confusão entre o que são os hábitos culturais de uma dada época e a língua. Mas não tem como a gente segurar. Basta a gente pensar na nossa própria família e quem tem avós vivos e pessoas mais velhinhas na família e colocar para conversar um adolescente ou um pré-adolescente de 12, 13 anos e já vai haver muito ruído nessa comunicação, porque os pré-adolescentes já falam uma linguagem muito mais avançada, cheia de mudanças, avançada não é um bom termo, mas cheia de mudanças, e os velhinhos, aqueles principalmente que não tiveram contato com pessoas muito jovens, ainda guardam formas mais antigas de falar do português. Então a grande questão em volta do problema de gênero é muito mais moral do que linguística. Porque linguisticamente a comunidade linguística, a comunidade de falantes, se quiser, vai projetando possibilidades de mudança na língua. Que a gente possa criar uma nova gramática e marcar o neutro, por exemplo, não podemos ter certeza se isso vai acontecer. Mas cada vez que formas inovadoras surgem na linguagem e a gente tem um grupo de falantes, essas formas tendem a ter uma permanência na nossa língua, no nosso cotidiano. Se observarmos a dinâmica da língua, conforme explicada pelo professor, talvez soe menos estranha essa intenção de alterar o pronome de tratamento. Independentemente se isso virá a se tornar algum dia uma regra gramatical, o mais importante é promover a intenção da inclusão que pode vir, como é o caso em atitudes pequenas e cotidianas que promovem o bem-estar coletivo. Outro tópico importante com relação ao dia a dia das pessoas LGBTQIAP+, vem de uma questão básica que pode não ser percebida prontamente, mas que faz toda a diferença: o acesso a banheiros públicos e vestiários. Um conflito aqui parte do fato de que vários membros dessa comunidade não se identificam com o gênero biologicamente designado no nascimento. A partir disso, podemos ter vários perfis diferentes. Algumas pessoas realizam a transição de gênero biológico, outras se identificam com algum dos gêneros já estabelecidos, enquanto outras não se identificam com nenhum deles. Dessa maneira, a pessoa deveria ter o direito de utilização do banheiro a partir do gênero com que se identifica. A questão acaba suscitando uma forte repressão por parte da sociedade, como no caso de um shopping na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, que recentemente voltou atrás na possibilidade de acesso ao banheiro por pessoas trans e travestis, ao retirar os adesivos indicativos após fortes críticas de frequentadores do espaço. No âmbito universitário, várias instituições aceitam e incentivam o uso compartilhado e democrático de banheiros segundo o gênero. Essas políticas permitem o acesso de membros LGBTQIAP+, no ensino superior. Tem que ter bom senso nessa história, porque tem algumas pessoas, eu já escutei algumas pessoas dizendo, imagina, vai que um homem
se vista de mulher, dizendo que é uma mulher trans para me atacar no banheiro. Aí eu fico pensando, mas quem sã consciência vai fazer isso? Né? Assim, e a pessoa que fala isso, algumas pessoas, né, mas ela não tem noção da projeção, da fantasia, do ataque, coisa e tal, porque, gente, até eu desconheço uma mulher trans que tenha, primeiro porque a identidade de gênero não é uma fantasia, né? Que você fala, vou me fantasiar. Fantasiar é fantasiar, no carnaval você se fantasia, coisa e tal. Outra coisa é a identidade de gênero, né? A pessoa se sente, isso faz parte da realidade psíquica dela, né? Ela se autonomeia, não faz sentido, né? Ela se organizar enquanto uma mulher trans para ir atacar mulheres no banheiro, né? Quem faz isso, né? O que a gente sabe, assim, quem ataca mulheres são homens héteros, que performam, né, masculinidade hétera, né? São seus companheiros. Na verdade, se a gente for pensar friamente nas estatísticas, o casamento é altamente letal para as mulheres. A gente não vê as prostitutas morrendo, seus clientes mataram elas. Não, a gente vê mulheres sendo assassinadas por ex-namorados, por maridos. Então, morre-se muito mais no casamento do que na prostituição. Então, a gente não vê mulheres trans. Então, o primeiro trabalho é de desconstruir, né, essa paranoia, esse medo à dissidência de gênero. Enquanto isso não for feito, trabalhado na sua profundidade, acho que vai ser um problema. Outro problema, que eu sempre achei um problema, quando a gente pensa na Roma Antiga, né? Por que a gente divide os banheiros em gênero? Por que não faz um banheiro neutro? Então essa é uma proposta, né? Educarmos-nos desde muito cedo a respeitar a individualidade dos outros. Assim, você tem uma porta que fecha. Aqui mesmo na Unesp a gente tirou o urinol, né? Então todo mundo que entrar naquele banheiro, se uma mulher entrar lá, um homem entrar lá, você não vai ter onde fazer suas necessidades, senão trancado na sua intimidade dentro do banheiro, né? Ah, mas o problema é quando sai. Então, eu acho que, né, você precisa educar também, né, essa questão da violência de gênero, né, que é o medo real que muitas mulheres têm, né, mas que não é no banheiro que elas vão se proteger dessa violência de gênero. Então, a gente tem que estar junto com esse trabalho para que, quem sabe, um dia a gente consiga fazer um banheiro neutro, né, sem que as pessoas estejam organizadas por isso. Por quê? Não faz muito sentido getificar as pessoas, né, nesse sentido. Sejam homens, mulheres, pessoas trans, seria a mesma getificação. Por outro lado, é comum que existam muitas repressões a esses usos no ambiente escolar. Isso contribui para a evasão escolar desse grupo e a consequente impossibilidade dele concluir os estudos e ter melhores chances de conseguir emprego posterior. Perceba que a simples negação de um direito básico pode impactar no futuro de toda uma vida. Por isso, a importância de encararmos com seriedade essas questões que precisam ser debatidas para que se possa dar o acolhimento necessário que vem por meio do acesso democrático e inclusivo. Essa aula trouxe conceitos a respeito da inclusão da diversidade por meio de elementos cotidianos, como a linguagem e o uso de banheiros segundo a identificação de gênero. Vimos que a inclusão parte de atitudes simples, como o correto pronome de tratamento ou o direito de uso de banheiros públicos. Tudo isso contribui para a construção de uma sociedade mais democrática. Esta aula fica por aqui e eu espero você na próxima aula. Até lá!